Vamos falar de esporte, porque hoje às 8 da noite o canal UOL na TV transmite entrevista exclusiva que a colunista Alicia Klein fez com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. A Alicia está aqui com a gente. Ô, Alicia, eu sei que você fez uma postagem nas suas redes sociais. Dou boa noite para você, boa noite para a Mili também que está aqui com a gente. Boa noite às duas, que prazer estar aqui com as duas feras do esporte do UOL. Bom, e você fez uma postagem na sua coluna, Alicia, bem interessante, né? Começa com o título. Coloca aí na tela, pessoal. Olha, por que é difícil entrevistar Leila Pereira? Me conte os bastidores da reportagem, os desafios... Como é que é? O Profissão Repórter. Por que é tão difícil assim? Me conte, Alicia. Eu nunca encontrei a Leila Pereira pessoalmente. Ela me parece uma mulher bem forte, né? Uma mulher bem decidida, convicta, e sou fã, né, Não estou falando aqui da administração, confesso que não acompanho tão de perto, mas da postura que ela demonstra ter. Acho bem bacana, né? Ainda mais num meio como o futebol, vocês, mais do que ninguém, sabem quão machista é, né, Alicia? Boa noite. Pois é, boa noite para você, para a Mili, que prazer estar aqui com vocês agora no All News. E é de fato muito difícil entrevistar a Leila, porque ela é uma figura muito complexa, né? Como todos nós, ela acerta, ela erra, mas por ser atualmente a única presidente mulher de um grande clube no Brasil, ela é cobrada de maneira diferente, ela é tratada de maneira diferente, ela tem desafios diferentes, assim como nós, jornalistas mulheres nesse meio temos alguns desafios diferentes ao lidar com a Leila. Porque nós, né, a Mili está aqui comigo, não me deixa mentir, precisamos muitas vezes lembrar alguns dos nossos colegas que, sim, ela não deve ser mais cobrada por causa do futebol feminino, ou ela não deve ser mais cobrada por atitudes machistas do que os seus colegas. Ela deve ser tão cobrada quanto eles. E aí, ao entrevistar a Leila, é importante encontrar esse equilíbrio, criticá-la, né? E há muitos motivos para criticá-la. A oposição tem levantado muitas questões em relação ao processo eleitoral no Palmeiras, a gestão dela. Certamente não é uma figura sem as suas falhas, mas é importante a gente lembrar que ela não falha mais ou menos por ser mulher, mas ela tem desafios muito específicos nessa função por ser mulher. E eu espero ter conseguido ressaltar alguns deles nessa entrevista que vai ao ar hoje, né, às 8 horas da noite, falando da gestão passada, do que ela pretende para a gestão futura, caso reeleita, de muitos desafios que ela enfrenta nessa função, e acho que muito desse feminismo light que ela diz na entrevista, para o qual ela acordou agora, vem pelo fato de estar inserida num ambiente que é tão machista e ter conseguido obter tanto sucesso nessa função à frente do Palmeiras, que hoje é um dos clubes mais vitoriosos, mais bem geridos, mais ricos do Brasil, e, né, com participação importante dela nesse processo. Antes tarde do que mais tarde. Já vou ouvir a Mili, mas antes, você falou com a Leila sobre o Neymar, ou Alicia? A gente tem um pedacinho, mas me conte aqui, introduza o assunto para eu entender exatamente qual que foi o caminho da prosa. Pois é, Diego, essa fala da Leila literalmente correu o mundo, né? Tem aparecido em jornais, e canais e redes sociais do mundo inteiro. Ela perguntada, né, por mim sobre quais são os critérios que ela utiliza para contratações. O que é importante quando ela olha para os jogadores, os nomes que são levados a ela, porque ela deixou muito claro que quem manda é ela. Ela ouve todo mundo, mas a palavra final é dela. E ela colocou que um desses critérios era a parte física. O jogador precisa estar apto a jogar imediatamente assim que for contratado pelo Palmeiras. Aí ela levantou a bola, não pude deixar de perguntar o que ela achava sobre uma possível vinda do Neymar. E aí, isso que ela fala na entrevista, imagino que a gente tem aí o trechinho para colocar. E a Leila realmente, né, a parte fácil de entrevistar a Leila é porque ela realmente tem falas muito fortes, muito, ela não foge de perguntas e ela não foge da oportunidade de nos dar manchetes como essa aí do Neymar. Então, vamos ver. Que eu vejo, eu Se o Neymar via. quiser vir amanhã, não vem. Não, não vem. Não vem. Não vem. Não. Sabe? Mas um grande jogador, tá? Um grande jogador, mas ele vai pro Santos. Tá? Não tem problema absolutamente Você está nenhum. convencida que ele vai para o Santos? Não sei, tem que perguntar no Santos. Sabe? Não, mas aqui não veria. Então eu quero um jogador, eu quero investir num atleta que venha imediatamente. O técnico decide, você vai entrar amanhã, ele está apto para entrar. Sabe? Então aqui o Palmeiras não é departamento médico. Eu cuido dos meus jogadores. E também tem com relação à idade também.
tempo de contrato. Então, são algumas premissas que assim que eu entrei como presidente. Emília, essa resposta aí que a Leila deu para a Alícia, realmente eu vi aqui abrir as manchetes, né? Na concorrência, a galera foi todo mundo atrás. Lembrando que a entrevista vai ao ar hoje, completinho às 8 da noite, no canal UOL pela TV. Mas me diga, e essa resposta sobre o Neymar? Boa noite. Boa noite, Diego, querido, Alícia. É uma entrevistaça, gente. Assim, eu recomendo muito que vocês assistam. A Leila está muito à vontade e é um mérito da entrevistadora fazer isso, né? Então, a Leila não fica em cima do muro, as respostas dela são assim. O Neymar vem. Eu acho que a gente está acostumado a ver respostas de outros dirigentes que elas vão contemporizando, né? Não posso dizer nem sim nem não, mas ela não tem isso, né? Então, assim, para o bem ou para o mal. Ela, como a Alicia falou, ela é apenas um ser humano. Ela acerta e ela erra, né? Agora, em relação ao Neymar, gente, que coisa complexa. Pelo seguinte, a gente tem uma fase das nossas vidas que parece que a gente tem que ter a resposta para tudo sempre. A gente tem que ter uma opinião formada sobre tudo a todo instante. E, por exemplo, nesse caso do Neymar, eu não tenho. Porque, assim, eu sei que a Leila, ela é uma executiva. Ela vai fazer uma análise de risco. Nos parâmetros empresariais da empresa dela, e o Palmeiras é administrado como uma empresa, o Neymar não cabe, isso é muito claro para ela. Mas eu não vejo o futebol nessas métricas, nessas casinhas tão fechadas. E eu gosto sempre de misturar o futebol com outras coisas, por exemplo, com a literatura. Então vamos falar da jornada do herói. A jornada do herói contempla aquela personagem, aquele protagonista, que sai da pátria, da casa, do lugar dele, varre o mundo, vai ver o mundo e volta, transformado para transformar. Não estou sugerindo que o Neymar seja um herói. Ele é para algumas pessoas, né, uma garotada que adora ele. Mas o que eu estou dizendo é que essa história clássica, ela fala sobre a gente também, sobre as nossas vidas. Eu acho que seria lindo o Neymar voltar para casa. E concordo que não é no Palmeiras. E nem em outro clube. Eu acho que seria no Santos. Entendo todos os riscos, entendo que no cálculo é estranho, entendo que ele talvez seja esse jogador, como a Alice e o Vitão falam tanto, né? Um jogador imaginário. Mas eu acho que tem um resultado esportivo, eu acho que tem um engajamento, eu acho que tem um apaixonamento que vem com a volta de um cara como ele, que a gente não consegue calcular. Foi o Ronaldo no Corinthians. Está sendo, não sei se vocês estão vendo o Memphis Depay, o que ele está fazendo. O Memphis está na quebrada. O Memphis está sentado na escadaria da quebrada fazendo trança no cabelo. Ele está lá com a galera. Isso a gente não calcula. O que o Memphis está fazendo pelo Corinthians, a partir do coração dele, não tem cálculo, não tem planilha, não tem departamento de marketing que consiga prever. Então, eu acho que algumas coisas a gente tem mesmo que se saltar do abismo, sabe? E o futebol está virando cada vez mais métrica corporativa. E nesse cálculo, realmente, o Neymar não cabe. Verdade. Deixa eu perguntar para a Alicia, agora saindo do papel repórter para analista. Alicia, e aí? Acerta a Leila? No Santos, Neymar pode ser uma boa? Tudo depende do preço, né? Eu concordo demais com a Mili com esse fator do imponderável, do incalculável, mas no caso do Neymar especificamente, tem um preço atrelado que vai ser determinado por ele, que ainda é muito incerto, né? O que ele ganha, os 40, 50 milhões mensais que ele ganha na Arábia Saudita, ele sabe que ele não vai ganhar, mas ele está disposto a ganhar quanto? O Memphis ganha cerca de 3 milhões. Os jogadores mais bem pagos nos grandes clubes ganham 1, talvez 2, com raras exceções. Então, quanto um clube vai precisar pagar para ter o Neymar? Ou, no caso do Santos, vai haver um outro tipo de acerto, porque o Neymar fez tanto dinheiro neste um ano na Arábia Saudita, no qual ele não jogou, diga-se de passagem, que ele provavelmente tem condições de fato, comprar o Santos ou se tornar um parceiro do Santos, fazer algum outro tipo de negócio. O Neymar, como um jogador contratado que vai receber um salário astronômico, é difícil imaginar da onde o Santos vai tirar dinheiro para contratar Neymar, Gabigol, sei lá mais quem que o Santos deseja ter para esse ano de reconstrução. Mas no caso do Palmeiras, realmente é difícil imaginar que ele seja um jogador do perfil que o Palmeiras tem hoje. Né? E acho que é muito disso que a Leila fala. O Palmeiras contrata um tipo específico de jogador, em geral não contrata medalhões, mesmo quando investe pensando no futuro.
E o Neymar hoje é um cara que vive muito mais de passado. O presente dele é incerto, o futuro mais incerto ainda. Ele vive um momento de estar se recuperando da pior lesão da carreira aos 32 anos. Muita gente compara com a lesão do Ronaldo Fenômeno, que teve o joelho praticamente destruído e precisou se reinventar como jogador e fez isso de uma maneira extraordinária, mas ele tinha 24 anos. O Neymar hoje carrega muito mais lesões, então a gente não tem como prever. Mas meio Neymar no futebol brasileiro vai deitar, assim como o Suárez deitou praticamente sem joelho. E foi lá e o Grêmio foi vice-campeão brasileiro por ter um jogador completamente fora de série. Então, se o Neymar jogar, eu não tenho a menor dúvida que ele fará diferença no Santos ou em qualquer outro clube. O grande problema é esse: quanto vai custar e quanto ele vai conseguir jogar, falando aí das lesões e do ponto de vista físico, que no caso do Neymar tem sido um problema recorrente nos últimos anos. Vamos combinar que o Neymar também já fez dinheiro até para as próximas futuras tantas gerações, né? Agora vai da vontade dele, né? Será que ele quer? Será que isso vai ser legal para ele? Como pessoa, vai agregar ou não? Acho que, pelo menos se eu estivesse na pele dele, seria o meu pensamento. Mas eu não tô. Então a gente vai ter que ver, né, Mili? E o Neymar é meio imprevisível. E todo mundo gosta de dinheiro. Quem não gosta de dinheiro, né? Ninguém é hipócrita. Mas assim, chega um momento que a gente, pelo menos eu penso, pra que mais, né? Fico imaginando assim. Não, Diego, você toca num ponto muito importante, assim, porque para muita gente, a gente olha a carreira do Neymar e fala, ele não cumpriu o destino, né, que a gente esperava. Mas certamente para o pai dele, ele cumpriu o destino nas empresas, como um produto, como produtos derivados. Então, tem várias maneiras da gente olhar para isso, né? Eu acho que essa sociedade em que a gente vive, que só estimula o mais, 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 mais. Você tem um carro, agora trabalha para ter dois. Você tem um apartamento, agora trabalha para ter dois. Você tem 1 milhão, agora trabalha para ter 1 bilhão. Você tem uma. Isso não faz nenhum sentido. A gente está vendo o planeta gritar, berrar por ajuda, né? E todos os seres que vivem nesse planeta. É essa mentalidade do mais, 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 como se fosse um impedimento moral, você dizer chega aqui, para mim tá bom, né? A gente viu recentemente um dos melhores narradores da TV brasileira, o Milton Leite, dizer para mim tá bom aqui, eu paro. E é maravilhoso que alguém consiga fazer isso, né? Então, sim, você tem toda a razão, Diego. Infelizmente, é essa sociedade, e não é culpa nem nossa, especificamente falando, porque a gente é educado para ser assim. É como se você fosse, se você disser chega, é como se você fosse um fracassado. E não é bem assim, né, gente? Existe vida além de todas essas coisas. Procura outros objetivos, outras metas a serem conquistadas. Sempre há, né, o que conquistar se a gente mudar de rota. Basta estar aberto para que isso aconteça. Para quem está na TV, a gente vai fazer um intervalinho e já volta com mais notícias para você. Lembrando, se você está na TV também, 8 da noite, tá? Entrevista da Alicia Klein com a Leila Pereira. Anote aí na agenda, daqui a pouquinho, 1h30 daqui a pouco tem a entrevista completa.